Olá, eu sou o Dr. Sérgio Henrique, neurocientista, psicanalista e parapsicólogo. Para saber um pouquinho mais do meu currículo, dá uma pausa no vídeo agora e dá uma lidinha aí. Muito bem, vamos falar hoje a respeito de um tema interessante que as pessoas sempre me perguntam. Vamos falar a respeito de parapsicologia. As pessoas ficam perguntando, né, o que é afinal essa parapsicologia. Então vamos desvendar a parapsicologia hoje, ok? Bom, o termo para significa além de, ao lado de. Psi, que a gente vê lá na psicologia, né, é uma letra do alfabeto grego, que é esse símbolo que vocês estão vendo aí na tela. E logia significa estudo. Então, psicologia é o estudo da psique. E para é além do estudo da psicologia. Além do estudo da psique humana. Ok? A parapsicologia surgiu lá no século XIX. E naquela época ela era como uma linha da psicologia. Depois ela foi tomando os seus rumos próprios aí. Né? Ainda existe bastante discussão a respeito de se a parapsicologia é uma ciência ou é uma pseudociência. Mas vamos entender melhor, afinal, o que a parapsicologia estuda. Bom, a parapsicologia, como comentei, estuda aquilo que está além da psicologia. É um campo que estuda os fenômenos que não podem ser explicados pelas leis científicas normais. Então aí entra os conhecimentos da parapsicologia. Ela vai constatar, analisar fenômenos que à primeira vista são meio misteriosos e podem ser, contudo, investigados em termos das capacidades humanas. Tá? É importante frisar que o parapsicólogo não cura a doença, não resolve problemas amorosos. Quem cura doenças do cérebro é o psiquiatra, né? E também quem trata é o psicólogo ou terapeuta. Mas se a pessoa apresenta um problema parapsicológico, pode ser estudado, pode ser tratado também com a ajuda de um parapsicólogo. Mas não tem magia, não tem rezas, não tem nada dessas coisas, ok? Existem campos de estudo dentro dos fenômenos psi, que é como a gente chama os fenômenos paranormais. Então nós temos os fenômenos psigama, psicapa e os fenômenos mistos ou psicofísicos. Os fenômenos psigama, eles são relacionados à cognição paramental, paranormal, né? O psicapa diz respeito à ação física, né, do paranormal. E os psicofísicos é a mente sugestionando o corpo. Bom, então vamos estudar mais profundamente isso, vamos entender a diferença entre eles. Bom, os psigama, que são mais relacionados com a cognição, com a mente, existe, por exemplo, a pré-cognição, que é a previsão do futuro, quando a pessoa já consegue dizer o que vai acontecer. Existe a retrocognição. Retro vem de passado. É quando você consegue enxergar o passado da outra pessoa. Cumberlandismo são aquelas pessoas que conseguem adivinhar por meio do contato físico. Então ela toca a outra pessoa e aí vem as imagens ou vem as impressões, ela consegue falar sobre a vida da outra pessoa. Tem também a xenoglossia, são aquelas pessoas que falam outros idiomas, falam outras línguas, mesmo que elas não tenham estudado essas línguas. A telemetria, quando você consegue captar
coisas relacionadas a outras pessoas, características, tocando em algum objeto dela. Então, por exemplo, você traz um relógio, traz uma carteira, traz um celular de outra pessoa, e eu tocando naquele celular, eu vou descrever ou falar como a outra pessoa é, se ela está doente, alguma coisa assim. O fenômeno de hiperestesia é quando há um aumento nos sentidos. Então, por exemplo, você pode ouvir melhor ou sentir cheiros que você não era capaz antes, ou e sensações, esse tipo de coisa. Visão dermo-óptica. Pessoas que têm a capacidade de enxergar através das pontas dos dedos. Autoscopia. Auto vem de si mesmo, então enxergar dentro de si mesmo, a pessoa consegue ver dentro de seu corpo. E a heteroscopia é quando ela enxerga dentro do corpo do outro, a pessoa consegue ver, por exemplo, um órgão doente, um tumor, coisas desse tipo. Tá? Criptoscopia, ver através de objetos opacos, paredes. Então, eu posso pegar um objeto qualquer, um celular, um equipamento, conseguir enxergar dentro dele, dentro da impressora ou dentro de caixas fechadas, né? Clarividência é um fenômeno também que é bastante conhecido, quando a pessoa consegue perceber, mesmo sem querer, ter sensações, sentimentos, visões, cheiro, então ela consegue, por exemplo, saber do futuro de alguma coisa que está acontecendo em outro lugar, coisas deste tipo. Telepatia também é bastante explorada em filmes, né? Telepatia tanto entre a parte de leitura da mente, você saber o que outra pessoa está pensando, quanto você transferir pensamentos seus para outra pessoa também. Então, todos esses fenômenos que eu descrevi fazem parte do psigama, são fenômenos cognitivos. Existem os fenômenos paranormais psicapa. Esses são efeitos paranormais da mente sobre a matéria. Então, aqui a gente pode falar, por exemplo, da psicofonia, quando, no caso, um espírito se comunica por meio da voz de outra pessoa. Então, isso é observado nos centros, por exemplo, quando tem alguma incorporação. Tá? A telergia. A telergia é uma série de fenômenos que acontece nos quais o paranormal pode produzir fenômenos elétricos, fluídicos, energéticos, magnéticos, luz, fogo, vozes, barulhos, movimentar objetos, pedras, sons, música. Então, são várias coisas que entram aí na parte de telergia. Fotogênese é quando a pessoa consegue produzir luz própria, como se fosse um vagalume. Mas ela não produz calor, apenas a iluminação. Já na termogênese, ela produz fogos, luzes, clarões, e aí sim há também uma mudança, uma variação na temperatura. Na pirogênese, o paranormal produz fogo, inclusive há casos registrados de incêndios que aconteceram de maneira espontânea, tá? Devido a isso também. E na osmogênese, a pessoa produz odores. A pessoa produz, pode ser odores bons ou odores ruins, tá? Odores de rosa, odores de perfume, ou cheiros ruins de lixo, de cadáver, enfim. Odores que vêm lá do nada. A ectoplasmia também é um fenômeno muito interessante, onde o paranormal, ele tipo regurgita algo, parece uma gelatina esbranquiçada, assim, e aquilo vai saindo, e às vezes até com formatos de órgãos, de mãos, de pés e tal, e depois aquilo vai se dissolvendo, vai virando uma espuma. Tá? Existe a bilocação, que é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, interagindo, fazendo as coisas em duas situações simultaneamente. E existe o aporte também, que é um raro fenômeno, onde os objetos podem aparecer de um lugar para o outro, atravessar a parede, se deslocar por distâncias, esse tipo de coisa. Né? Você
como se fosse um teletransporte. Temos também a telecinese, quando a pessoa consegue movimentar objetos apenas com o poder da mente. A tiptologia. Tiptologia é quando você sente toque, algum empurrão, alguém te cutucando, te arranhando, ou aparece marcas de arranhão no seu braço, sem explicação nenhuma. Tá? Esta é a tiptologia. Existem também os fenômenos poltergeist. Aliás, tem até um filme antigo chamado Poltergeist. Eu lembro que eu era criança, assisti esse filme, fiquei morrendo de medo. São vários fenômenos produzidos pelas mentes dos paranormais. Então a gente vê, por exemplo, coisas voando, cortinas se mexendo, vidros se quebrando, luzes que acendem e apagam. E normalmente esses fenômenos poltergeist acabam tendo relação com crianças. Muitas vezes são crianças ou adolescentes que acabam produzindo esses fenômenos sem querer, às vezes nem sabem disso. Além dos fenômenos psi-gama, psi-kappa, existem os psicofísicos, tá? Onde a relação da mente no corpo do agente. Por exemplo, a autossugestão. A autossugestão é algo muito natural, tá? É quando uma pessoa fala algo para ela mesma e ela acredita e ela se sugestiona. E isso não é nada de incrível. Henry Ford já falava: se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, você está certo. Então, aquilo que você acredita, você pode se autossugestionar. E existe também a heterossugestão. Ou seja, quando você sugestiona o outro e consegue produzir um efeito a partir daquilo, que é absolutamente natural também, que é justamente o processo que acontece na hipnose. Então, quem já assistiu alguma coisa de hipnose, ou que já passou pelo processo de hipnose, sabe que existe a indução ao transe e lá é feita a heterossugestão e a gente joga a sementinha lá para sugestionar a pessoa, tá? Então é algo bem natural. Temos também a dermografia, então a capacidade mental de produzir na própria pele estigmas, por exemplo, queimaduras. Então as pessoas sabem o que são estigmas? Estigmas são aquelas marcas que ficam, que imitam os ferimentos de Cristo na cruz. Então tem algumas pessoas que apresentam espontaneamente esses estigmas, e eles aparecem, eles sangram, esse tipo de coisa. Faquirismo. Então os faquires, vocês já viram aqueles faquires, né? Os ficam lá na Índia por meses sem comer, às vezes. Eles dormem em camas de prego, atravessam facas no corpo, flutuam. Então esses fenômenos todos, né, que os faquires fazem. E além disso, a parapsicologia estuda as experiências de quase morte, reencarnação, aquelas brincadeiras tipo do copo, que algumas pessoas já brincaram, procura compreender os sonhos, fotos da aura, estuda mensagens subliminares, abduções por extraterrestres, a própria hipnose, um campo bem amplo, ok? O parapsicólogo, ele não faz essas coisas, ele não é paranormal. Ele estuda essas coisas, ok? Ele estuda o paranormal, a não ser que ele seja um parapsicólogo e também seja paranormal, né? E o profissional dessa área, ele estuda então esses fenômenos sobrenaturais, os comportamentos paranormais, a mente humana, e busca respostas, né, para coisas que parecem inexplicáveis. Então ele vai buscar coisas que a psicologia não estuda. Ele pode atuar também em textos, em pesquisas, estudos de caso, investigações históricas, pode fazer trabalhos de campo, assim como ele pode atuar clinicamente também, na mudança de comportamentos, mudanças de ações, procurando ajudar as pessoas que estão sofrendo porque estão passando por esses fenômenos, porque nem todo mundo que é paranormal consegue se adaptar bem a isso, né? Então, uma coisa é você ter a capacidade de prever o futuro e ter um certo controle sobre isso. Outra coisa é você
produzir espontaneamente fenômenos como fogo ou começar a sangrar uma parte do corpo do nada. É bem complicado, né? Então, o parapsicólogo ele vai estudar isso aí, procurar também ajudar as pessoas utilizando hipnose e outras ferramentas aí, tá? Então, se você se interessou, gostou, achou o vídeo legal, dá um like aí, passa para outras pessoas. Se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito da hipnose que eu falei aqui, entra lá no nosso site, no Estúdio da Mente, vê os outros vídeos. Eu sou hipnoterapeuta, professor de hipnose, tem muita coisa legal sobre hipnose lá no meu site e aqui no YouTube também. Ok? Valeu, sucesso e um abraço a todos.